Estamos no ar, planeta Terra. E você, já se perguntou o que seria uma mãe atípica? No programa de hoje, você vai ficar sabendo. E vai ficar sabendo mais. Como é que você pode ajudar essas mães atípicas? Mas isso e muito mais, a entrevista, tenho certeza, vai cair totalmente no seu agrado. Hoje a produção escolheu trechos para refletirmos durante a semana. Então vamos ao primeiro. O que você sabe não tem valor algum. O valor está no que você faz com o que você sabe. E aí sim, o que você sabe passa a ter valor significativo. Por isso, não seja egoísta. Quer uma outra para você pensar? Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Podem ser poucas, mas são as que valem a pena. Mais uma. Hoje a produção está realmente com vontade de que pensemos mais, né? Mestre, o que significa a trabalhar em si mesmo? Significa deixar de esperar que os outros mudem. Se acha que algo está errado, comece por você a fazer o certo. E agora nós vamos para os nossos informes. Você já imaginou que o maior medo é não ter certeza se quem você tanto ama não vai retornar? Mesmo sozinho sei que estás perto de mim. Quando triste olho pro céu, quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Acompanhe com o pintor italiano Fabio Cuffari de Alari, que retrata a mãe de Jesus quando recebe-o da cruz, em uma obra artística iluminada, com traços e detalhes impressionantes. Ser vicentino não é só ver Jesus na família assistida. É preciso fazer a visita como se estivesse visitando o próprio Jesus e tê-lo em todos os membros daquela família carente, espiritual e material, sem pressa, para poder ouvir, orar, junto com eles e promovê-los. Não apenas deixando um vale correspondente a uma cesta básica. Ser vicentino é ter a vocação e desejo de santificar-se através das visitas a Jesus no necessitado.
independente da distância ou do credo que, porventura, professe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um futuro profissional com oportunidades reais. Na FIB, a infraestrutura é completa, com disciplinas 100% presenciais. Inscreva-se no Vestibular 2025 e curta a real. fibbauru.br. Estamos de volta ao planeta Terra e estamos trazendo uma pessoa que eu tenho certeza vai ser do agrado de todos as informações que ela tem a nos trazer. Eu estou falando de Mariana Sotero Bonassi. Mariana, que é psicóloga, tem um currículo vastíssimo, tem especializações diversas dentro da área de psicologia, também é pedagoga. Olha só que maravilha. Mas se eu for ficar falando aqui, vai o programa inteiro e não vai dar tempo dela passar as informações importantíssimas que tem que passar para nós. Por isso, querida Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu gostaria já de perguntar para você quem são as mães atípicas e por que a escolha para originar, inclusive, um livro que a gente vai estar também falando daqui a pouquinho sobre ele. Esse nome, Mães Atípicas, foi dado, escolhido pelas próprias mães, com a intenção delas serem vistas pela sociedade. E quem são elas? São as mães de pessoas com síndromes, transtornos, deficiências ou doenças raras. E eu quis trazer esse nome para o livro porque, enquanto psicóloga, eu atendo exclusivamente esse público na clínica. Então, eu senti a necessidade de passar o meu conhecimento, a minha experiência, para um livro, para que alcançasse mais pessoas e ajudasse ainda mais famílias atípicas. Mas então, gente, vocês entenderam então perfeitamente o que vem a ser então essas mães atípicas. Aí eu perguntaria, qual foi sua motivação para escrever esse livro e criar esse título? Porque é um título realmente chamativo, é um título que faz com que as pessoas pensem muito mais, né? Antes de lê-lo e tomar as informações que ele traz. No começo da minha faculdade, eu atendia as crianças com deficiência, com algum desenvolvimento atípico. E foi durante esse tempo que eu percebi que ninguém olhava para as mães, porque inclusive elas mesmas estavam olhando para a criança. E em muitos momentos, eu queria também perguntar para ela como é que ela estava, né, como que ela estava passando por todas aquelas situações, mas eu também não podia, porque eu também estava ali pela criança. Então, em um determinado momento da minha carreira, eu decidi que, se não tinha ninguém olhando para elas, eu olharia. E esse nome, A Maternidade que Ninguém Vê, ele sempre foi muito forte em mim, que quando eu escrevesse um livro, eu colocaria esse nome. Então, por isso que se tornou Mães Atípicas, A Maternidade que Ninguém Vê. Ser mãe atípica é descobrir uma força que você nunca imaginou ter. Isso e muito mais você vai encontrar nesse livro que eu acabei de mostrar para você e que o Henrique deve estar colocando no vídeo para que vocês possam ter uma ideia, né, do que venha a ser este livro. E olha, fica tranquilo, viu? É um livro bem sucinto. Quantas páginas tem? 192. 192 páginas que você, tenho certeza, vai lê-las e nem vai sentir. Mas sentir o tempo, mas vai sentir
o conteúdo do que vai ser passado, com certeza. Esse livro, ele é exclusivo para mães atípicas? Não, apesar de ter esse nome, mas a minha intenção, claro, num primeiro momento foi escrever para que elas se sentissem acolhidas, abraçadas com o livro. Mas eu também quero que mais pessoas saibam da realidade que as mães atípicas vivem, para que mais pessoas sejam rede de apoio, as ajudem, para que não fique uma sobrecarga como é hoje na grande maioria das casas, que as mães são as grandes responsáveis pelos filhos e sofrem uma sobrecarga enorme. Agora, como que a sociedade, num todo, também pode, lendo este livro, contribuir com essa realidade? Olha, primeiro de tudo... E aproveito também, Maria, nós estamos falando aqui de uma maneira assim, muito suave, não é? Eu gostaria que você citasse alguns casos atípicos para que as pessoas possam, inclusive, até identificar. Está falando o meu filho, da minha criança. Porque o que é atípico? Não é? Sim. Então, eu acredito que seja interessante que você também fazer algumas colocações nesse sentido. Claro, então a pessoa atípica, ou a criança, ou filho atípico, são pessoas que tiveram algum desenvolvimento atípico. Por exemplo, crianças, pessoas com autismo têm desenvolvimento atípico. Pessoas com deficiência, qualquer tipo, seja uma deficiência intelectual, uma deficiência física, doenças raras, ou então síndromes genéticas, como a síndrome de Down, por exemplo, a síndrome de Prader-Willi, são síndromes que causam alguma diferença no desenvolvimento daquela pessoa e por isso que ela é considerada uma pessoa atípica, então daí que veio o termo mãe atípica. E a sociedade, como é que ela pode contribuir lendo o livro também? Porque não é só para a mãe ler, os familiares, amigos, Sim. as escolas, Os profissionais da os saúde. profissionais da saúde, né? Ter lá na biblioteca da escola. E é muito interessante a sua pergunta, porque eu recebi um comentário de uma pessoa que ela falou assim: olha, acabei de ler o seu livro agora, eu adorei e eu preciso dizer que eu comprei ele porque eu estava curiosa, mas não é o tipo de livro que eu leria. Só que, quando eu terminei o livro, mudou completamente a minha visão com relação às mães atípicas. Aí eu falei, nossa, pronto, já fiz o meu trabalho, porque é exatamente isso que eu quero. As pessoas, elas precisam entender que fazer parte da sociedade significa que está todo mundo junto. Então, não tem essa de, porque eu não tenho um filho com deficiência, então isso não tem a ver comigo. Eu não conheço nenhuma mãe atípica, então isso não tem a ver comigo. Tem a ver com todos nós. E a partir do momento que a nossa sociedade entender isso, vai fazer com que essa mãe tenha uma sobrecarga reduzida. Então, essa pergunta sua com relação a como que a sociedade pode ajudar é justamente perguntando para as mães como que elas podem ajudar. Porque também tem uma outra questão. Muitas vezes as pessoas querem ajudar sem perguntar. E aí, talvez elas até atrapalhem, porque receber uma ajuda da qual você não precisa, não é ajuda. Então, é simples, é só a pessoa perguntar. E ela pode, inclusive, falar, olha, eu não faço a menor ideia de como te ajudar, mas eu quero ajudar. O que eu posso fazer? E aí, então, eu pergunto para você o seguinte. A mãe heroína, a mãe idolatrada, a mãe supervalorizada por ter uma criança atípica, não é? Ela precisa também pedir ajuda? Ela precisa. Inclusive, quando alguém chama uma mãe atípica de heroína, de guerreira, de escolhida por Deus ou qualquer coisa nesse sentido, tira dela essa chance de pedir ajuda. Porque é mais ou menos como você falasse assim, já que ela é tão guerreira, tão, não que não seja escolhida por Deus, claro que depende de cada crença, mas no sentido de que dá a ela a sensação de que então ela tem que dar conta de tudo sozinha. E não é assim.
Por isso que é importante a gente olhar para essas mães e lembrar que elas são seres humanos antes de tudo. E que assim como todos nós, elas também precisam de ajuda. Até porque a grande maioria das crianças que têm algum diagnóstico, elas têm muito mais necessidades específicas, elas precisam fazer muitas vezes terapias várias durante a semana. Então, a mãe tem uma demanda muito maior com esse filho do que um filho sem nenhum tipo de deficiência ou diagnóstico. Você falou em rede de apoio. Como é que funcionaria essa rede de apoio em relação à sociedade e se também tem profissionais colaterais aí para ajudar, já que você falou que tem que ter terapias, tem que ter fisioterapias, enfim, outros profissionais afins da psicologia. E também aproveito para perguntar sobre a importância do diagnóstico. Quanto mais cedo os pais obterem esse resultado, esse diagnóstico, facilita também no desenvolvimento da criança, no alívio, entre aspas, dessas mães atípicas? Com certeza, o diagnóstico, seja do que for, seja um transtorno, uma deficiência, uma síndrome genética, quanto antes tiver o diagnóstico, melhor. Porque assim a criança ela vai receber todo o tratamento que ela precisar ou as terapias necessárias para que ela se desenvolva no seu máximo potencial. Então, com certeza, quanto antes receber o diagnóstico, melhor. A criança, ela deve ter, como infelizmente por muitos anos, o isolamento ou ter a inclusão, e como deve ser o comportamento dos pedagogos em relação às crianças típicas, em relação às atípicas, no dia a dia escolar? Olha, essa questão é super importante de ser falada, porque todo mundo faz parte do mundo, independente do que ela tenha, da necessidade específica que ela tenha. Então, todo mundo tem que fazer parte. E na escola, nós temos no Brasil leis maravilhosas sobre a inclusão escolar, mas na prática, nem sempre ela acontece. Então, é importantíssimo que a escola esteja preparada para receber esse aluno, que os professores estejam, para que essa criança ela realmente faça parte da turma. E não como acontece muitas vezes, que colocam a criança no fundo da sala, que não preparam atividades para ela como se ela não fosse capaz. Talvez ela precise que a atividade seja adaptada para ela, mas não que ela não será capaz de fazer. Então, é muito importante. E até voltando um pouquinho na sua pergunta anterior sobre rede de apoio, Sim. Não só rede de apoio família. Geralmente, quando falamos em rede de apoio, as pessoas já pensam mais na família. Mas a escola também pode ser rede de apoio. Os profissionais da saúde que cuidam dessa criança também são rede de apoio. O pai, ele não ajuda a mãe, ele participa, porque ele também faz parte da família. E a rede de apoio, ela pode acontecer de várias formas. Pode ser a rede de apoio presencial, de ter alguém ali com essa mãe, com a criança no dia a dia. Pode ser uma rede de apoio virtual, onde essa mãe tem um grupo, por exemplo, de outras mães atípicas, para que ela possa falar o que ela está sentindo, o que ela está pensando. E também perceber que não está sozinha. Exatamente. Que tem outras mães com semelhança. Pelo mesmo, isso mesmo. E quem está em volta também pode ser rede de apoio, por exemplo, um vizinho. Então, mora ali num prédio. Geralmente, o lixo, a gente desce com o lixo em dias específicos. O vizinho pode bater na porta daquela mãe e falar: olha, eu estou descendo com o meu lixo, você quer que eu desça com o seu? Parece uma coisa tão pequena, mas para uma mãe atípica, que às vezes tem um filho cadeirante, por exemplo, que não pode ficar sozinho em casa, descer com o lixo é uma grande ajuda. Então, são pequenas atitudes. Quando a gente fala de rede de apoio, é isso, não é só, eu não sei cuidar, ou eu não tenho um dia inteiro para ir lá cuidar do filho. Tudo bem, mas você pode descer com lixo, você pode, por exemplo, passar na padaria e perguntar se essa mãe quer alguma coisa da padaria. Pequenas atitudes do dia a dia e que fazem completamente diferença na vida da mãe.
Depois dessas explicações, é óbvio que muita curiosidade despertou em você, particularmente planeta Terra. Não só aqui na nossa querida Bauru e região, não é? Mas de toda parte do mundo, porque mães atípicas não é um privilégio só brasileiro, só bauruense, só daqui da nossa região. Feliz ou infelizmente, é um privilégio universal. Então, todo o planeta pode ter acesso a isso. Mas você, que mora aqui, ou você, que mora lá nos Estados Unidos, que mora lá na Itália, que mora lá no Japão, que mora onde quer que seja do nosso planeta, na Austrália, né? Onde nós temos feedback de todo esse pessoal. Como é que se pode adquirir esse livro e desde quando ele já foi lançado e está à disposição do grande público? O livro Mariana. foi lançado no dia 10 de fevereiro de 2025 e ele já está disponível em todas as livrarias do Brasil inteiro, também nas plataformas digitais. Para quem mora em outro país, tem algumas plataformas digitais que enviam via correio, enfim, e também tem ele no modelo digital. Então, quem não quiser o livro físico, mas quiser ler, também dá para comprar ele no formato digital. Finalzinho do tempo nosso, finalzinho do tempo, eu te perguntaria, quais os principais temas abordados no livro e por quê? Nessas 192 páginas que você citou para a gente, para nós encerrarmos o programa. Olha, eu peguei os principais assuntos que as mães trazem para a clínica. Então, eu estou perguntando por que eu escolhi justamente isso. Pensei nesses temas: culpa, a solidão materna, os cuidados, a criação dos filhos típicos e atípicos, a questão da educação, os papéis que as mães têm, além do papel de mãe, que é tão importante ser olhados. E eu também mesclei no livro histórias fictícias baseadas em casos reais para que a leitura seja bem fluida realmente, não seja aquela leitura chata, maçante, até porque eu escrevi pensando nas mães. Então, não é um livro técnico, não é um livro só para profissionais, pelo contrário, é um livro para que as mães leiam, se sintam acolhidas e, principalmente, sintam que há um caminho ainda para ser vivido, que há uma vida boa mesmo com os desafios. Então, eu também coloquei algumas estratégias que eu uso na clínica com as mães para que elas possam usar no dia a dia e realmente possam sentir o seu caminho melhor. Muito obrigado, minha querida Mariana Sotero Bonassi. Obrigada a você. Guardem bem esse nome, que talvez ainda volte outras vezes aqui, abordando outros temas por causa da sua vasta especialização na área de psicologia, né? Psicologia que nós temos também aqui na nossa querida FIP. Bom, muito obrigado mais uma vez a você, muito obrigado a você, Planeta Terra, pela força que nos dá, pela motivação que nos impulsiona para que continuemos nessa trilha, para que continuemos nesse caminho, o caminho de mostrar aquilo que as outras mídias não mostram. Mas aqui você tem a oportunidade, tanto na TV FIB, Canal 14, quanto também no YouTube da TV FIB, programa Sérgio Purini. Muito obrigado, um abraço e até.